Conquistei os meus ideais, eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Meio-dia, ou são 12 horas, não é? Para você que nos vê, muito obrigado, o Brasil inteiro, não é? Diariamente aqui estamos com a nossa programação na manhã da Rede Brasil de televisão. Depois eu pedi até o Robertinho Tuma, ao Tom Arruda, só depois me confirmem qual é a série que vem na sequência, né? Sempre é uma relíquia da TV brasileira, a Rede Brasil, que mostra séries antigas, aqueles que... Bom, na minha época, não é da época de vocês, é da minha. Não, na minha não. Eu também não, 20 anos, eu tenho 20 mesmo? Eu tenho 19. 20? Sim. Eu jurava, não, uns 21, 22, pô. Tá, 20, achei que você ia falar. Olha, como vocês observaram, a questão ou entre as mais elegantes mulheres da TV brasileira, agora não a gente faz cara de... Nossa, agora a gente faz cara de fina. Agora já era, hein? E extremamente bem informadas, né? Principalmente Duda Rodrigues, quando o assunto é saúde, não é, gente? Bom, principalmente a Duda. Falar, que isso? Quando o assunto é agora. Saúde, porque você dá um show, vai. Vai, hashtag. Aliás, como dançarina, ela tá se surpreendendo aqui no programa, porque eu tô acompanhando, hein? Só tô meio chateado, é o seguinte, pelo amor de Deus, até sai um pouco curta pra dançar, mas tudo bem. É que eu tinha que dançar hoje street dance, entendeu? E street dance eu precisava de me mexer, entendeu? No meu ponto, nosso diretor João Borges falou: vai pra pauta! Tá gritando aqui. Tá vendo, né? Então vamos lá. Delicadamente, né? Francesamente falando. Então vamos. Vai, Duda, chama você com esse batom. Qual é a palavra mágica? Hoje de batom. Vamos dar um close no batom, porque eu não uso batom. Pera aí, close, por favor. Eu não uso batom. Hoje eu resolvi pôr até um batom. Aqui, no Ricardo e Ligar. Estátua. Então só respire e levemente. Cara de bico pink. Sem ficar ofegante. Conselho da minha amiga Gisele, assim, pra você. Meu Deus do céu, E depois chama a vinheta, tá? Ai. Gente, roda a vinheta, porque é hora de falar de saúde. Vai. Bom dia! Está na hora de falar de saúde, está na hora do Saúde Você. Você tem medo de cirurgia na coluna? Pois é, nós já falamos de coluna em outros programas, falamos de tratamento, de chip, tudo que é amenizador, mas infelizmente, em alguns casos, a cirurgia é necessária. Hoje nós vamos falar sobre as cirurgias que trazem um pouco mais de conforto, mais comodidade para os pacientes. E para falar desse tema, nós trouxemos especialistas, como sempre, eles já estiveram no programa, são neurocirurgiões. Eu começo o programa com o doutor André Evaristo, que vai falar sobre cirurgias minimamente invasivas. Pode vir. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Tudo ótimo. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Estava ansioso ontem para chegar hoje para falar com o seu público aí. Eu fico também. Toda vez que fala. Amanhã é programa ao vivo. Muito legal, adoro. É isso aí, doutor, é o seguinte, nós fizemos programa para falar sobre tratamentos de coluna, a gente vai falar muito sobre coluna ainda, mas uma coisa que chama muito atenção é quando se fala em cirurgia, assusta, né? As pessoas ficam com medo da tal cirurgia. E eu sei que vocês que vieram hoje como nossos convidados são especialistas quando se fala em cirurgias minimamente invasivas. Então vamos começar entendendo, para quem está em casa, o que é a cirurgia minimamente invasiva. Então, Duda, eu achei que o tema que você escolheu para essa vez foi fantástico. Realmente tem um medo, tem um desconforto, tem uma insegurança, tem isso relacionado à cirurgia minimamente invasiva, mas a questão é entender o conceito de mínima invasão. É porque a palavra, né? É complicado, às vezes o pessoal tem dificuldade de assimilar. Nada mais é do que realizar o mesmo procedimento cirúrgico, só que com a menor agressão tecidual possível, com a mais rápida recuperação e com o menor tempo de internação hospitalar. Então esse é o objetivo, cirurgias rápidas, simples, com pequenas incisões e com rápida recuperação. É disso que a gente está falando, é isso que a gente está trazendo e isso é o futuro da grande maioria das especialidades em relação ao tratamento cirúrgico. Um exemplo muito importante e interessante é que hoje praticamente a gente não abre mais barriga. A gente tem imagens, vamos mostrar a imagem, porque eu adoro mostrar a imagem para quem está em casa. Fica mais fácil da pessoa que está em casa entender o que a gente está falando. Aqui, esse procedimento é um procedimento para dor crônica complexa e às vezes alguns casos de dor aguda, em que você vai fazer uma infiltração do gânglio da raiz com o objetivo de desinflamar esse local e esse procedimento não é nem uma cirurgia.
O objetivo é evitar uma cirurgia mais agressiva. Então é só uma aplicação de medicação. Doutora Catarina, que vai estar com vocês nós vamos fazer o seguinte, daqui a vamos pouco segurar. é especialista nesse tipo de abordagem. Vamos fazer o seguinte, doutora Catarina, neurocirurgiã, que também está sempre falando sobre temas importantes, falou sobre chip, a última vez falou sobre dor, está lá sempre falando como você pode tratar a sua dor. Ninguém gosta de sentir dor. Então ela vai vir aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre esse tema também. Pode vir, doutora. Sempre elegante essa doutora Catarina. Chique, tudo bem, doutora? Duda. Bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui no Dia do Médico, né? Tem que lembrar dia que do médico. Bom, eu ia fazer as minhas mensagens no final, mas eu quero fazer essa ressalva que eu acho muito importante. Eu que falo de saúde, convivo com saúde, mas eu deixo para o final. Então você fique aí, não deixe de acompanhar. Doutora, falando em cirurgia, existe indicação? Eu quero entender se existe indicação para o paciente, quando chega no consultório, que precisa fazer uma cirurgia, para esse tipo de cirurgia. Sim, essas cirurgias, elas são abordadas não para todos os casos, mas para a grande maioria deles. Pacientes, por exemplo, que já operaram ou que têm outros tipos de lesões, não têm condições de fazer esse tipo de abordagem. Então, precisa ser avaliado caso a caso. Bom, nós temos mais um convidado que faz parte aí da equipe de vocês. Então vamos lá para o sofá, convido vocês para ir lá para o sofá comigo. Claro. E vamos bater um papo, porque também nós temos aqui equipamento de endoscopia, a gente tem algumas coisas que nós vamos falar ainda sobre cirurgia. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele com esses olhos aí que, olha, a doutora Catarina estava falando nos bastidores lá que tá fazendo sucesso esse doutor Juliano, viu? Bom, o resultado é semelhante, quando você faz uma cirurgia minimamente invasiva, porque o doutor falou que tem o processo do corte, né? A cirurgia, ela é feita igualmente uma outra cirurgia? Ela é igual. É o mesmo procedimento? É o mesmo procedimento, é o mesmo princípio. Você vai fazer uma cirurgia descompressiva, você vai fazer a colocação de um pino, de um parafuso, de uma prótese. O procedimento é consagrado, é estabelecido e os resultados na literatura são comprovados. Então, com relação às técnicas convencionais, é semelhante? É semelhante. Tá. O que muda é a tecnologia a favor do médico e do paciente para conseguir realizar o mesmo com uma agressão menor. Um exemplo, uma cirurgia convencional vai demandar de 4 a 5 dias de internação. Uma microcirurgia para retirada de uma hérnia, ou com microscópio ou com endoscópio, é um período de internação de hospital dia. Interna de manhã, à noite vai para casa. Doutor, é isso que eu queria até abordar, porque as pessoas, quando falam em cirurgia, todo mundo tem medo. Ninguém gosta de ir para um centro cirúrgico. O problema das cirurgias é o pós-operatório, exatamente isso. Meu pai operou 3 vezes da coluna, então, assim, era coisa de ficar quase 30 dias de repouso. As cirurgias de antigamente, a pessoa ficava muito tempo de repouso. Esse cuidado, esse repouso que se fazia antigamente, ainda é necessário fazer nesse tipo de técnica, por exemplo? De maneira alguma. Hoje em dia é até contraindicado longos repousos. Ah, é? Por quê? Porque se a gente coloca uma pessoa 30 dias na cama, a massa muscular é muito prejudicada com esse processo. Que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Tô com dor na coluna, eu faço repouso ou eu ando? Isso, até cirurgias ditas abertas, cirurgias tradicionais, o objetivo é colocar o paciente em pé e em movimento o mais rápido possível. Para quê? Para se preservar a massa muscular. Exatamente. E a cirurgia mini-invasiva, ela entra nesse ponto de você chegar no seu alvo da cirurgia sem estragar o que está em volta. Então, assim, cortar menos músculo, queimar menos estruturas e chegar no seu alvo de uma maneira diferente, de uma maneira minimamente invasiva. A gente fala de minimamente invasiva, eu vou perguntar sobre dor para a doutora por causa da recuperação e da dor. Mas hoje a gente vê muito, a medicina ela avançou tanto que a gente vê muitos procedimentos cirúrgicos sendo feitos por vídeo, como tem vídeo laparoscopia, que dão precisão àquele procedimento, né? E que traz realmente esse conforto para o paciente sem que ele passe por todo aquele... Eu acho que é um trauma, né? Não é um trauma, doutor? Exatamente. Sentir dor, você que trabalha com dor o tempo todo. Então, Duda, exatamente. O processo cirúrgico ele tem que ser pensado desde o início, desde essa parceria com a anestesia, para a gente ter essa recuperação mais precoce. E como estava falando o doutor Juliano, por exemplo, o paciente fez a sua cirurgia, acabou a cirurgia. Ele vai ter aquele período de recuperação, geralmente dura em torno de 1 semana, e logo em seguida ele já tem que fazer a reabilitação. É fazer atividade física, é fazer a fisioterapia, a acupuntura, para que ele seja inserido precocemente no mercado de trabalho, voltar a trabalhar e fazer suas atividades corriqueiras que ele gosta de fazer. Agora, a gente sabe que tem procedimentos que são minimamente invasivos, inclusive para dor. Então, a gente tem a isotomia, tem alguns procedimentos que são associados a esse tipo de cirurgia minimamente
minimamente invasiva, como bloqueios. Tem indicação para isso? Exatamente. Então, os bloqueios, eles podem ser feitos não só na coluna... Porque nós falamos de bloqueio no último programa, né? Isso. Os bloqueios, eles podem ser feitos não só na coluna, mas como em várias partes do nosso corpo. Onde tiver nervos e músculos que têm a necessidade de fazer a realização desses bloqueios, eles podem ser feitos. Na coluna, em especial, nós fazemos bloqueios muitas vezes para tratamento e em outras situações como teste, para um segundo procedimento, que é esse procedimento chamado risotomia por radiofrequência. Tem imagem aí pra gente mostrar para quem está em casa? Pronto. Esse aparelho, como vocês podem ver, ele é um aparelho de radiofrequência, né? A gente utiliza ele para, por exemplo, mapear exatamente o nervo que nós queremos fazer uma lesão térmica ou simplesmente gerar um calor que isso irá inibir o processamento da dor para o cérebro. Então, tudo é feito com muito critério, Duda. A gente mapeia a sensibilidade e é um procedimento simples. O paciente, ele vai embora para casa no mesmo dia. Dura muitas vezes 1 hora o procedimento completo. A medicina cada vez mais avançando, mudando, e por isso que eu falo que vocês que são médicos, mais uma vez aí, como eu falei, eu vou falar no final do programa, mas eu não canso de dar parabéns às pessoas que escolheram essa profissão, porque vocês não param de estudar, é o tempo todo atualizando. Olha, a gente está falando de algo que há muitos anos sempre foi feita cirurgia da coluna e olha o quanto hoje isso é benéfico para o paciente. Agora, a gente tem alguns procedimentos, como eu ouvi falar de endoscopia. Quando fala endoscopia, a gente já pensa naquela endoscopia que é o tubo. E para coluna, existe esse procedimento de endoscopia para coluna, para esse tipo de tratamento? Existe, sim. Então, existe, e a endoscopia nada mais é do que o uso de um endoscópio, que são câmeras e cânulas de trabalho para que você consiga uma abordagem cirúrgica com uma menor agressão. Aqui, a gente trouxe um exemplo, só para que o pessoal de casa veja, toda a cirurgia é feita por esse buraquinho aqui. É menos do que a pontinha do meu dedinho. Então, essa incisão, você vai ter uma incisão de 4 milímetros e você consegue fazer a ressecção de uma hérnia e até cirurgias mais complexas por via endoscópica. Ou por microcirurgia, ou por câmera, ou por endoscopia. O que eu acho que é importante a gente ressaltar para a população, de uma maneira geral, é o seguinte: nem tudo se resolve com microcirurgia. E é importante que vocês tenham profissionais que tenham um leque de tratamento. Eu ia te perguntar isso, se todo procedimento pode ser feito com minimamente invasivo. Eles não podem ser feitos com minimamente invasivo. Só que você tem que procurar profissionais experientes, renomados, em que ele saiba operar aberto, saiba operar por microcirurgia, saiba fazer um procedimento de dor, para que ele tenha um leque de tratamento para indicar o que é melhor para você, Duda. Sim. Porque o que é melhor para você, Duda, certamente não vai ser o melhor para o Dr. Juliano. Então, é muito importante, dentro desse conceito de microcirurgia, desse conceito de mínima invasão, a individualização do tratamento médico. Doutor, eu quero fazer uma observação, porque assim, eu falo muito de saúde, né? Mais de 15 anos falando de saúde, falando com vocês que estão em casa, e uma coisa que é muito importante ressaltar, o que o doutor falou sobre procurar profissionais especializados para tal procedimento. Gente, na medicina, o que acontece, vocês podem até complementar o que eu estou querendo dizer. A medicina ela evolui tanto, as coisas acontecem tanto, eles têm que se atualizar tanto, que hoje, por exemplo, para um médico fazer uma cirurgia por robótica, ele tem que se preparar para isso. Não é porque ele é médico formado há X anos atrás que ele é um médico especializado em cirurgias por robótica, ou fazer uma videolaparoscopia, ou fazer procedimento minimamente invasivo. Então, para esse tipo de procedimento, é muito importante você procurar um profissional adequado. É isso que o senhor está querendo dizer e me corrija se eu estiver errada. Não, você está certinha. O sucesso da cirurgia é muito da escolha e a individualização do paciente. Então, escolher a melhor cirurgia para aquele paciente. Então, para um indivíduo, às vezes uma cirurgia aberta é melhor do que uma cirurgia mais tecnológica. Mas a gente sempre procura a mais tecnológica e a mais mini-invasiva que seja feita para aquele caso. Mas, assim, a individualização, a escolha da técnica é o mais importante do que até a própria cirurgia. A gente tem imagem da endoscopia. Nós falamos da endoscopia. Vocês conseguiram colocar imagem aí para quem está em casa? Vamos ver se a gente tem imagem. E, enquanto isso, eu quero falar também se tem como fazer cirurgia aberta e mais agressiva por técnicas minimamente invasivas. Aí a endoscopia, doutor? Não, aí esse é o procedimento que a doutora Catarina citou, é uma risotomia. É um procedimento com resultado excelente para dor facetária e artrose facetária. Que trata diretamente no nervo. Exatamente. Como eu te falei, né? A gente consegue, com aquele aparelho da radiofrequência, mapear o nervo e, a partir daí, realizar os procedimentos que são necessários. Muitas vezes, a infiltração, que é feita com agulha. A infiltração ela é feita com agulha e a radiofrequência também.
Então, é uma coisa super moderna que a gente está podendo trazer para a população e muitas vezes o paciente evita de fazer um procedimento cirúrgico mais agressivo. Né? A gente vê que nomes tão comuns como radiofrequência, que é usado para tratamento estético, né? A gente está falando em tratamento para coluna. Agora, eu fiz a pergunta, se tem como fazer um procedimento agressivo, como o doutor disse, que é individualizado, mas se tem como fazer algum tratamento de aberto ou mais agressivo, mas invertendo para essa técnica do minimamente invasivo, é possível fazer isso? É possível, mas são casos selecionados. Não é a maioria, é a minoria que você consegue fazer uma grande cirurgia por pequenos portais. Essa cirurgia mini-invasiva ela é muito boa para tratar doenças no seu estágio inicial. Hérnias não tão grandes, estenoses não tão complexas, aí o resultado é espetacular. Agora, sim, hoje é possível até tratar uma escoliose com pequenos furos, não por endoscopia em si, mas por pequenos furos na pele, você introduz os parafusos que vão corrigir uma escoliose, que é uma deformidade, sim, sem abrir tudo. Isso é possível hoje. Eu tenho uma dúvida. Desculpa, Duda, mas só indo em conta com o que o doutor Juliano falou, a observação dele foi perfeita, e tem que ficar isso claro para a população. Hoje, tudo pode do ponto de vista tecnológico. Sim. A questão é, isso é o melhor para você? Por exemplo, a gente tem vários estudos mundiais que tentam fazer correções de grandes deformidades com vários furinhos em vez de fazer uma incisão, uma dissecção grande. Ótimo, isso vai trazer um benefício de qualidade de vida para o meu doente? Então, isso tem que ser pensado os prós e os contras de cada caso. A individualização, isso é uma coisa que está caindo de moda, mas que é super importante. Você tem que conversar com o seu doente. Sim. Você tem que ouvir o seu doente. Você tem que olhar os exames com cuidado. Você tem que saber o que aquela pessoa espera de resultado. Doutor André, eu não quero mais ter dor e eu nunca mais quero mexer na minha coluna. Ótimo, você é um paciente que é candidato a uma cirurgia maior e uma artrodese. Doutor André, eu sou corredor, eu quero que você tire essa dor na minha perna. Eu ia falar exatamente isso. Eu quero que você tire essa dor na minha perna e eu quero treinar amanhã. Dependendo do estilo de vida da pessoa, ela espera um resultado para que ela possa seguir a vida dela ativamente como ela seguia antes. Então, talvez um dos grandes motivos de insatisfação dentro da área da saúde é falta de amor, falta de carinho, falta de atenção e tempo explicando para aquela pessoa o que ela realmente está comprando. Como o senhor sabe, eu faço consultoria, eu atendo muitos médicos, né, há anos, e o que eu mais tenho visto na empresa, nas reuniões que a gente faz com médicos, é a busca exatamente por esse atendimento mais humanizado, esse acolhimento ao paciente. Isso faz muita diferença no resultado de um tratamento, seja de dor, qualquer doença. A gente sabe que a cabeça, ela é tudo, né? Então, muitas vezes, uma pessoa doente, ela já está debilitada. Imagina chegar no consultório e ser tratada como mais um número, porque o médico está com aquela vida agitada, loucura. Então, eu quero chamar a atenção aí do nosso governo, porque, infelizmente, vocês sabem disso, tem médicos que são sujeitos a atender um volume excessivo de pessoas por falta de médicos impostos em hospitais, e aí deixa de ter esse atendimento humanizado, né? Exatamente, Duda. E a gente costuma dizer na dor que sempre haverá um tratamento, né? Às vezes, pacientes idosos que foram contraindicados como tratamento cirúrgico, a gente na dor consegue dar conforto. Eu, por exemplo, trabalho com pacientes oncológicos. Esses pacientes oncológicos que precisam mais de carinho, de afeto, como o doutor André mesmo falou. Então, e a gente consegue dar conforto e dar atenção a esses pacientes. E é bom você chamar a atenção no dia de hoje, que é o dia do médico, a gente está falando sobre isso, de humanizar essa saúde, de dar mais atenção ao paciente, né? Bom, eu quero encerrar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, para todos vocês que estão em casa, para todos os médicos que me acompanham, todos os nossos clientes, os nossos parceiros e amigos. Hoje, como tem o Outubro Rosa, como vai ter agora o Novembro Azul, sempre tem uma data, um dia que faz menção a algo muito especial. E hoje, dia 18 de outubro, é o dia do médico, como a gente está vendo aí em todas as redes sociais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O dia de vocês são todos os dias, porque todos os dias nós precisamos cuidar da nossa saúde. Obrigado. E eu quero dar parabéns a vocês, a todos os médicos que dedicam a vida a uma profissão tão importante como a medicina. Parabéns e gratidão por eu fazer parte desse momento, dessa carreira tão importante que é a vida de um médico. Obrigada.